Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Laís Faria, sou professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concursos e estamos aqui para passar várias dicas para vocês que vão prestar aí o concurso do Guarda Municipal da cidade de Mariana. A prova vai ser no mês de maio, né? Então a gente tem um tempo muito bom para estudar. Se vocês fizerem um cronograma direitinho desse estudo, dá para ver aí todas as matérias, dá para vocês passarem por todos os pontos do edital, tá bom? Com calma, sem pressa, sem desesperar. A gente vai ver tudo, só comprar o curso do Vale, que a gente tem o nosso material todo atualizado, tá bom? Mas estaremos aqui no YouTube junto com vocês também, para passar essas dicas especiais. Tá? Então ativem aí o sininho, sigam o canal do Vale para vocês não perderem nenhuma dica de nenhum professor que nós vamos estar passando aí para vocês até o dia da prova do seu concurso, tá bom? Olha só, a matéria que eu selecionei aí para vocês dentro do Direito Administrativo foi Princípios da Administração Pública. Pessoal, esse tema é muito recorrente em provas de concurso, tá bom? E pode cair de várias maneiras. Então, a gente vai ver aqui rapidamente, né? Porque é só uma aula que a gente vai ter aqui. Mas vamos passar por vários princípios. E o direito administrativo, ele se baseia muito em princípios, tá bom? Então, toda decisão administrativa, então algum processo administrativo, ele vai se basear nos princípios. Por isso que eles são tão importantes dentro da nossa matéria e que vocês têm que conhecer, pelo menos aí, os principais, né? Os mais importantes que nós veremos aqui hoje. Então é isso, gente. Vamos lá. Olha só. Antes da gente dar início aqui, né? Começar a falar desses princípios explícitos e implícitos, nós vamos falar de dois princípios em especial. Quais são esses dois princípios? São supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Por que eu estou falando deles antes? Por que eu estou iniciando a aula falando deles, separado dos outros? Porque a doutrina, gente, traz para nós que esses dois princípios são os princípios basilares do direito administrativo, onde tudo irá se respaldar nele, tá? Então, ele faz parte aí do regime jurídico administrativo. A administração vai se basear nele para muita coisa. E eles são os pilares também para os outros princípios que nós vamos ver. E dentro da doutrina, eles têm um nomezinho especial. Vocês sabem qual nome que a doutrina dá para esses dois princípios? Olha só, já caiu em prova e pode cair na sua, tá? Então, esses dois princípios são chamados pela doutrina de pedra de toque. Então, se perguntar para vocês na prova quais são os princípios do direito administrativo considerados pedras de toque, são esses dois aqui, tá bom? E o que eles querem dizer para a gente, pessoal? Olha só. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ele traz alguns privilégios para a administração pública. Vou colocar aqui, privilégios. O que isso quer dizer? Ele traz algumas garantias, algumas prerrogativas para a administração pública. Ele coloca a administração pública em uma situação de superioridade em relação ao particular. Tá? Então, em virtude disso, a administração pública tem alguns privilégios que pode fazer, que ela pode atuar e que o particular não pode. Tá? Por exemplo, as cláusulas exorbitantes contratuais. A administração pública, ela estipula algumas cláusulas exorbitantes. O particular não pode, não pode elaborar essas cláusulas. Essas cláusulas exorbitantes pertencem apenas à administração pública. Correto? Então, cabe ao particular aceitar ou não realizar aquele contrato com base no que a administração pública estipulou. Isso é uma forma, né, dela atuar com supremacia. Ela está em um patamar de superioridade em relação ao particular. Outro exemplo que a gente tem é o poder de polícia, né? A administração pública, ela pode limitar de alguma forma aí os particulares, correto? Então, ela pode criar certas limitações aos particulares e o particular não tem aquela opção de aceitar ou não. A administração está impondo algumas limitações em virtude do poder de polícia.
O poder de polícia é um clássico exemplo aí da supremacia do interesse público sobre o privado, ok? E o que eu quero dizer com o princípio da indisponibilidade do interesse público, gente? Ele é exatamente o contrário, tá? Ele se contrapõe ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ele irá trazer para a administração pública, então, que algumas limitações. Então, enquanto o primeiro princípio aqui da supremacia do interesse público traz privilégios e garantias para a administração pública, o princípio da indisponibilidade irá trazer algumas limitações. Limitações, gente, que irão corresponder apenas à administração pública. Essas limitações também não servem para os usuários. Então, traz esse equilíbrio. A administração pública, ela terá sim algumas garantias, mas em contrapartida, ela possui certas limitações, que também o usuário não tem. Querem um exemplo? Olha só, um exemplo da indisponibilidade do interesse público seria processo de licitação. A administração pública, para ela realizar alguma compra, por exemplo, compra de imóveis para uma repartição pública, As mesas daquela repartição estão todas quebradas, as cadeiras. Então, o que a administração pública deve fazer? Preciso comprar 50 mesas e 50 cadeiras. Ela pode comprar na loja que ela quiser, mesmo falando que lá é o preço mais barato que ela achou? Não pode, tá? Ela não pode. Ela precisa realizar licitação. E aí a empresa vencedora pode ser aquela, que ela imaginou no início, pode ser. Mas para ela ganhar, ela tem que passar tudo pelo processo licitatório. Ela tem que ganhar, de maneira legal, atendendo todos os critérios lá do processo de licitação. Aí sim, eu posso contratar aquela empresa e comprar os móveis que eu pretendo lá. O particular precisa disso, gente? Claro que não, Particular não precisa realizar licitação para comprar nada que ele desejar, Seja na sua empresa, seja na sua casa. Então, é isso que eu quero dizer. Da mesma forma que a administração tem privilégios que o particular não tem, a administração também possui certas limitações que também o particular não vai ter. Então, é isso aí, galera. Esses dois princípios, então, servem de base para todos os outros e para toda a matéria aí que a gente vai ver dentro do direito administrativo, tá bom? E aí nós vamos iniciar os princípios explícitos, gente, que despenca em prova de concurso. E eu acho que vocês já sabem todos eles, eu espero que vocês saibam, mas aqui a gente vai ver um pouquinho de cada um, tá? Onde que eu encontro os princípios explícitos? Tá lá na Constituição Federal, Artigo 37, caput, lá na Constituição Federal. Quais são esses princípios, gente? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP, que todo mundo aí espero que já saiba. É aquele mnemônico famoso do direito administrativo, que todo aluno que começa a estudar já decora rapidinho. Então, olha só, primeiro aí, princípio da legalidade. O que ele quer dizer pra gente? Quer dizer que a administração pública pode fazer tudo o que está previsto em lei. Nossa, é simples assim, professora? Sim, é simples assim. Tudo que está na lei, a administração pública pode fazer. É diferente lá no direito penal. Olha só, vocês que gostam de estudar direito penal, o que diz lá no direito penal? Que os particulares, podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Isso é diferente aqui no direito administrativo. Aqui, a administração pode fazer tudo o que é permitido em lei. Então, olha só a diferença. Se não está escrito na lei, se não há nenhuma previsão legal, a administração pública não pode fazer então. Entenderam? E aí temos o princípio da impessoalidade. O que esse princípio quer dizer, pessoal? Que aquela pessoa, o agente público que está ali atuando em prol da administração pública, deve atuar de maneira impessoal,
visando sempre atender o interesse público. Jamais ele pode atender o interesse particular. Então, é essa a impessoalidade que a gente traz aqui no direito administrativo. Deste princípio, vão decorrer 3 subprincípios. Então, nós temos aí princípio da isonomia, princípio da finalidade e princípio da não promoção pessoal. Cai em prova isso, professora? Cai, já caiu exatamente assim. Do princípio da impessoalidade decorrem 3 subprincípios. Quais são eles? E aí vocês têm que saber quais são esses princípios que decorrem do princípio da impessoalidade, tá bom? Então, olha só, princípio da isonomia, princípio da finalidade e princípio da não promoção pessoal. O que quer dizer o princípio da isonomia? Quer dizer que a administração pública deve tratar todos de maneira igual e deve tratar também os desiguais de maneira desigual. Como assim, professor, tratar os desiguais de maneira desigual? Temos o exemplo do concurso público que tem uma reserva de vagas para deficiente. Tá? Então, eu estou tratando os iguais de maneira igual. Temos o concurso público com ampla concorrência, com vagas para todo mundo. Mas temos uma diferença para os desiguais. Então, eu coloquei ali reserva de vagas para deficientes, para ser acessível também aquele concurso público para as pessoas deficientes. Entenderam? Princípio da não promoção pessoal. O que isso quer dizer, gente? Que eu não posso me valer de um cargo público, de um emprego público, né, do que eu estou fazendo, do serviço público, para ganhar status, alguma coisa assim, para me promover pessoalmente. Entenderam? O exemplo que a gente tem disso aqui é aquele exemplo clássico do prefeito que realiza reformas na cidade, né? Aí o prefeito foi lá e realizou a reforma da praça e colocou um cartaz em frente à praça. Essa praça foi reformada pelo prefeito fulano de tal. Isso pode, gente? Não pode. Por quê? Porque essa reforma foi realizada com dinheiro público, certo? Com dinheiro lá dos cofres públicos. Não foi realizada pela pessoa do prefeito, com o dinheiro particular dele. Então, essa reforma é mérito da cidade, da prefeitura da cidade, não é mérito da pessoa do prefeito. Então, ele não pode realizar essa reforma e se promover pessoalmente, colocando um cartaz, colocando uma placa, né? Já teve prefeito aí que colocou foto dele, não pode colocar símbolos que remetem àquela pessoa. Então, tem toda uma regra para você colocar. Geralmente não se coloca nada, né? Efetuou a reforma, todo mundo já sabe. Mas se quiser colocar alguma coisa, foi a prefeitura que fez aquela reforma. E não a pessoa do prefeito. Estritamente proibido colocar nome, foto, alguma coisa que tem ligação com o partido, né? Símbolos. Não pode mesmo. E isso decorre de quê? Decorre lá do princípio da impessoalidade. Beleza? E aí nós temos o próximo princípio que a gente tem, é o princípio da moralidade. Que quer dizer o quê? Que a administração pública, ela deve atuar de maneira ética, né? De maneira proba, boa fé. Então é isso que quer dizer. É mais do que, né, aceitável esse princípio aí. A gente espera isso mesmo da administração pública, mas tem até um princípio para exigir isso dessa administração. E o próximo princípio que a gente tem é o da publicidade. O que ele quer dizer, pessoal? Que a administração pública, ela deve expor os seus atos de uma forma que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, esses atos têm que ser acessíveis a qualquer pessoa. Entenderam? Como que isso acontece? Geralmente, a administração pública realiza seus atos e publica no Diário Oficial, né, que é um meio onde qualquer pessoa que queira ter acesso consegue. Está lá, é público, está sendo divulgado diariamente. Tá? Temos também o exemplo do portal da transparência. Lá a administração pública também faz algumas postagens em relação aos seus servidores. Então, qualquer pessoa tem acesso ao portal da transparência, ao Diário Oficial? Sim,
Então, a administração consegue divulgar os seus atos dessa maneira. Isso, gente, é bom também, é uma forma de controle da própria população, tá? Ter consciência, né? Ter ideia, ter noção de tudo aquilo que a administração está fazendo, das licitações, de uma obra, de tudo mesmo que ele tiver interesse. E caso o particular ache que não está dentro, né, do que deveria, ele pode reivindicar de alguma forma aquilo ali, tá bom? Então, isso é uma forma de controle também pela própria população. E agora sim, por último, né, o princípio da eficiência. O que é que o princípio da eficiência traz pra gente, pessoal? Olha só, esse princípio, ele já existia antes, tá? Mas antigamente, ele era um princípio implícito, tá bom? Quando que ele passou a se tornar um princípio explícito? A partir da emenda constitucional número 19 de 98. Antes disso, ele já existia, mas não era um princípio explícito lá no artigo 37 da Constituição Federal, tá bom? Já caiu assim em prova, professora? Já caiu exatamente isso. Antes da emenda constitucional 19 de 98, o princípio da eficiência não era um princípio explícito, correto, tá? Então, é importante vocês saberem dessa informação, porque o examinador gosta de cobrar alguns pontos assim, que na hora eu sei que é difícil vocês lembrarem, mas quando vocês assistem a aula e vê falando disso, vocês puxam na memória e conseguem, tá? E aí, o que esse princípio diz, gente? Que a administração pública, ela deve ser uma administração gerencial, ela deve buscar bons resultados, tá? Rendimentos funcionais bons, ela deve ser eficiente, tá? É isso que quer dizer o princípio da eficiência. Eu quero resultado, quero produção, tá bom? E um exemplo disso que a doutrina traz seria o estágio probatório. Enquanto o servidor está lá no estágio probatório, ele está sendo avaliado, correto? Ao final desse estágio probatório, a gente tem uma avaliação de desempenho. Nessa avaliação, que ele vai se tornar efetivo. Então, a administração pública ele está avaliando o seu servidor em um período, né, de 3 anos daquele estágio probatório, para, ao final, realizar a sua avaliação e decidir se realmente ele é um servidor eficiente, que colabora, correto? Que é produtivo. Aí sim, avaliou positivamente, ele se torna um servidor efetivo. E aí, gente, finalizamos aqui, então, nosso famoso LIMP, os princípios explícitos da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E agora a gente vai falar um pouquinho dos princípios implícitos. Por que eu digo princípio implícito? Também chamado de princípios reconhecidos, tá? Se caísse na prova para vocês, estamos falando dos princípios implícitos, tá bom? Ou reconhecidos na Constituição Federal. Princípio, esses aqui, gente, antes de eu falar de cada um, só para falar que esse rol que eu coloquei para vocês é um rol exemplificativo, tá bom? Existem vários outros princípios, uma infinidade de princípios implícitos, mas eu coloquei aqui hoje na aula para vocês alguns que eu considero principais, que geralmente caem em prova, né? Porque o nosso tempo é um pouquinho curto. Então, eu trouxe aqui os que geralmente são cobrados mesmo em prova, mas tem outros que vocês vão achar aí. Então, a professora não colocou todos aqui, tá bom? Não achem que são somente esses e acabou. Então, nós temos primeiro aqui que eu coloquei, princípio da motivação. O que é o princípio da motivação, gente? Quer dizer que a administração pública, ela deve motivar seus próprios atos. Como assim? Ela deve indicar seus pressupostos de fato e de direito que levaram a tomar determinada decisão, editar determinado ato. Então, a administração ela precisa justificar seus atos decisórios, qualquer ato que ela edita, ela precisa realizar essa motivação.
Isso é regra, tá, gente? É uma obrigatoriedade. Todo ato da administração pública, ele deve ser motivado. Como tudo no direito, a gente tem exceções, correto? Temos uma exceção aqui que seria o quê? Seria sobre o cargo comissionado. Estão lembrados do cargo comissionado? O cargo comissionado é de livre nomeação e livre exoneração. Então, nesse caso, pessoal, quando a administração pública deseja exonerar um servidor que integra ali um cargo comissionado, ela não precisa motivar. Por quê? Porque a lei diz que o cargo comissionado é de livre nomeação e livre exoneração. Então, nesse caso, né, é uma exceção, não levem isso como regra, é uma exceção. A administração pública pode exonerar sem motivação. Tranquilo? Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a administração pública, ela deve aplicar limites e sanções dentro dos limites estritamente necessários para satisfazer aquele interesse público, tá bom? Então, eu devo colocar na balança, eu não posso extrapolar e eu também não posso aplicar uma sanção menor do que deveria, nem maior nem menor. Eu devo pesar, eu devo estabelecer um certo limite, eu devo equilibrar aquilo ali. Também não posso extrapolar, tá? É o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Cabe aqui no direito administrativo também, claro, com certeza, dentro dos processos administrativos, sejam processos administrativos punitivos ou não, cabe o princípio da ampla defesa e do contraditório. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que todo particular que é parte aí, né, em um processo administrativo, ele pode sim tomar conhecimento daquele processo administrativo e dali ele pode se defender também, a partir de todos os meios de provas cabíveis legalmente. Então, tudo certo até aí, né? Da mesma forma que tem lá no direito penal, aqui também nós temos o princípio da ampla defesa e do contraditório. E aí, gente, a gente tem uma pequena diferença aqui, muito importante, porque são essas diferenças, são essas exceções que geralmente o examinador gosta de cobrar em prova, certo? Gosta de fazer uma certa pegadinha com vocês, mas vocês não vão cair, porque vocês vão ter assistido esta aula. Olha só, a diferença aqui é a falta de defesa técnica. Não é obrigatório advogado no processo administrativo. Quem decide isso? O particular, tá bom? É o particular. Se for do interesse dele, for desejo dele, não ter uma defesa técnica, não ter um advogado naquele processo administrativo, ele pode optar por isso e ele mesmo irá se defender. Isso não ofende a Constituição, tá? Isso já é entendimento sumulado pelo STF. Então, a falta de defesa técnica no processo administrativo não irá ofender a Constituição Federal, tá bom? E o princípio da segurança jurídica, pessoal, o que quer dizer este princípio? Ele tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas. Como assim, professor? O que acontece, gente? As leis, hoje em dia, estão em constantes mutações, não é mesmo? Todo dia a gente lê uma notícia aí de que alterou a lei tal, tem uma emenda não sei aonde. Então, pessoal, o particular, ele não pode sofrer por conta de mudanças nessas leis. Se ele já teve algum processo administrativo concluído, ele não pode correr o risco de amanhã a lei ser alterada e aquela decisão do processo dele ser modificada em razão disso. Então, é isso que quer dizer para a gente o princípio da segurança. Então, ele vai assegurar que não seja feita nenhum tipo de mudança quando já tiver ocorrido o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Tudo isso estará garantido. Então, pode haver mudanças na lei, claro, mas devemos
ter essa segurança jurídica para o particular, tá bom? E temos o princípio da autotutela. Tenho certeza que a maioria de vocês aí já ouviu falar desse princípio da autotutela. É um princípio assim, muito comentado em todos os temas de direito administrativo, né? Por quê? O que quer dizer esse princípio da autotutela, gente? Ele trata do controle interno da administração pública. É em virtude do princípio da autotutela que a gente ouve falar dentro do direito administrativo que a administração pública pode anular e revogar os seus próprios atos. Tá? Então, lembraram aí agora? Eu falei do princípio da autotutela, algumas pessoas não lembraram, mas aí agora eu acho que vocês já captaram a mensagem. Então, gente, é isso que diz o princípio da autotutela, que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade. Então, quando um ato foi ilegal, ele deve ser anulado, tá bom? E pode revogar seus próprios atos quando, por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, se esse ato foi ilegal, a administração pública pode revogar? Jamais, tá? Ato ilegal deve ser anulado. Agora, ele pode ser revogado se ele se tornar inconveniente ou inoportuno. Aí cabe a administração, a discricionariedade da administração pública revogar esse ato. Beleza? E por fim, para a gente terminar esses princípios implícitos que eu trouxe na aula de hoje, vamos falar do princípio da continuidade do serviço público. Gente, nesse princípio, quer dizer que a administração pública, ela não pode interromper as prestações do serviço público. Ela deve manter esse serviço público de forma contínua e sem interrupções. Afinal, o serviço público ele é prestado para toda uma coletividade, né? Então, a administração pública não pode simplesmente amanhã interromper o fornecimento de energia elétrica, por exemplo. Pode? Claro que não. Ela fornece energia elétrica para toda uma população, uma coletividade. Então, a administração pública ela deve manter o serviço público de forma contínua, tá bom? Temos algumas exceções, claro, né? Mas, em regra, a administração pública não pode interromper a prestação de serviço público. Qual que seria essa exceção, gente? A administração pública ela pode interromper esse serviço com aviso prévio. Esse aviso prévio tem que ser veiculado de forma que todo mundo pode ter conhecimento, né? Seja no jornal, seja na rádio, alguma coisa assim. Em virtude do quê? Em virtude de ordem técnica ou de segurança das instalações. Como assim? Às vezes precisa de uma manutenção de um poste de luz, da rua tal. Aí a administração irá avisar que irá faltar energia elétrica no dia de domingo, de 10 horas da manhã até meio-dia. Pode cortar nesse caso? Pode, avisando previamente quem vai ser, né, prejudicado por aquela interrupção no serviço. E também temos outra exceção, que seria pelo inadimplemento do usuário, tá? Essa aí tem uma controvérsia na doutrina, mas, de acordo com a lei, também tem essa exceção desse princípio da continuidade do serviço público. Beleza, gente? Então é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de seguir o nosso canal e ativar o sininho para ter acesso a todas as aulas e não perder nenhuma dica para o seu concurso aí de guarda municipal da cidade de Mariana. Beleza? Fechamos por aqui. Então, desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.